Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho que se eu não falar isso, eu Tem gente não que inclusive pede, né. pede, né, então é uma coisa que a gente acabou acostumando. Mas, bem, vamos para o nosso quinto episódio. Aproveito para chamar vocês que, por acaso, caíram aqui de paraquedas no quinto, né, pularam o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Convido a vocês a assistir os outros, né. Inclusive, esses dias eu vi alguém, não conhecia o rapaz, acho que era o William, escreveu falando muito bem do primeiro episódio, né, e não era alguém que eu conhecia, falou os textos, marcou e tal, ficou bom que a coisa tá fluindo, né. E bem, esse episódio é especial, né, porque estamos aqui, eu acho que se a gente não se conhecesse, de repente eu não estaria aqui, né. Está aqui a pessoa que me deu a primeira oportunidade na área de segurança, e eu tenho que parar de ficar colado no microfone, né, porque senão estoura, eu tô aprendendo isso, tá. Em 2003, né, eu fiz entrevista em dezembro de 2002, né. Tinha pequeno detalhe que ele queria contratar alguém que tivesse carteira de moto, eu lembro disso, mas eu não tinha nem carteira de carro ainda, porque eu tinha 18 anos. E, felizmente, quase 22 anos 22 depois. anos depois, estamos aqui reunidos. Então, se não fosse o seu Paulo Biságio, não estaríamos aqui hoje gravando, né? Meu primeiro estágio, meu primeiro emprego. E a proposta hoje é justamente falar sobre primeira oportunidade, tá? Então a gente vai bater esse papo aqui, mas antes eu queria primeiramente agradecer aos nossos parceiros, né? Pra gente não perder o costume. E vamos começar pelo. Tchan, tchan, tchan. Vamos começar pela Biságio Engenharia. Não, aqui, ó. Vai lá na Biságio Engenharia. Um, dois, três e. Vamos começar que é justo, né? Aí. Só pra dificultar. Vamos começar pela Biságio Engenharia, né? Do Paulo Biságio. Continuando, vamos lá. Pessoal da Ciclope, pessoal da Uniscientific, pessoal da ID Safety, pessoal da Kadesh. E vamos voltar. O pessoal da Consulta CA, o pessoal da OnSafety, o pessoal da RS Data, o pessoal da AESRJ, Associação de Engenheiros de Segurança do Trabalho do Rio de Janeiro, a Prevenire, Centro de Capacitação Profissional, e para não esquecer, o pessoal da Instruterm, o pessoal da Faster e o blog Victor Costa SST. Bem, esse é o último, né? Dei uma confundida, né, para começar pela Biságio. Mas, doutor, é, vou deixar você se apresentar para a galera, tá? Fique à vontade, a casa é sua. Então, primeiro, né, Vitor, agradecer a oportunidade de estar aqui contigo, né? A gente está em vários momentos juntos, profissionais, pessoais, mas é sempre um prazer estar contigo, né? Eu sou Paulo Bisário, eu sou de formação engenheiro de produção, né? Estou formado, vai fazer 31 anos esse ano, né? E como engenheiro de segurança 29, né? Vai fazer 29 também, né? Então, sou sócio da Biságio Engenharia do Trabalho, né, junto com a Eliane, que é minha sócia e esposa, e a gente está percorrendo esse caminho aí de consultoria, mais voltado para a higiene ocupacional, para os programas, para os laudos, nesse período todo, né? E uma das grandes missões da Biságio foi exatamente formar pessoas, né? Desde que eu me formei, né, e desde que a gente abriu a empresa, uma das missões da empresa é formar pessoas, não, quando eu digo formar pessoas, não é só formar profissionais, né, mas formar pessoas no sentido mais amplo, né. Então hoje a gente continua com essa missão e é com muita felicidade, né, que 22 anos depois, né, eu vejo que aquele jovem, né, de 18 anos se transformou num belo profissional, né, referência no mercado, né, isso é importante
E aí eu vejo que a gente acertou, né, num dos propósitos da gente, né, que era formar pessoas, e formou o Vitor não só como um belo profissional, mas também, né, na parte familiar, na parte de filho, enfim, isso acho que é importante também, né, que às vezes a gente perde um pouco esse timing, né. Até porque você lembra de todo aniversário meu, o que que você falava pra mim? Não, não lembro. Juízo. É, você continua falando, né. Os laços estreitaram, né, hoje o Vitor é padrinho da minha filha, né, eu tenho 3 filhos, Mateus, Lucas e Juju, né, Juliana, Vitor é padrinho da minha filha, E né. você é meu padrinho de casamento. Então os Então, laços são mais do que profissionais. maravilha! E como o propósito da Biságio Engenharia é formar pessoas, né? E eu bato na tecla que é mais fácil, posso estar enganado, mas eu acho que o lugar mais fácil para alguém conseguir o primeiro emprego dentro da área de segurança do trabalho são empresas de consultoria, tá? Isso eu falo há alguns anos e bato na tecla. Por quê? Porque eu não contrataria um técnico de segurança sem experiência para tocar uma obra com 50, 60, 70 trabalhadores, né? E não que o trabalho de consultoria seja mais fácil, não é isso que eu tô falando, né? Mas em função da dinâmica, né? Em função da questão do tipo de trabalho, né? Que você não está lidando necessariamente com vida e morte, né? A falta de uma linha de vida, a falta de um checklist, é em função disso, né? Então, eu tô errado achar que, entre aspas, é mais fácil conseguir um emprego, o primeiro emprego sem experiência em uma empresa de consultoria? Não, eu não acho nem que esteja certo, nem que esteja errado, né, na verdade, eu acho que tudo também depende de o que que você planeja para sua vida, né. Então, quer dizer, tem gente que quando a gente vai fazer uma entrevista para contratar alguém, nesse momento a gente está contratando 2 estagiários, um para campo e outro para escritório, a gente primeiro tem que entender o perfil das pessoas, né. Então, assim, hoje a gente está contratando uma pessoa que para escritório, então a gente vai pedir determinadas habilidades, né. Obviamente o curso técnico, mas habilidades de informática, habilidades com sistema, habilidades interpessoais, que vai ter que conversar com muita gente. E quando a gente vai contratar uma pessoa de campo, as habilidades são outras, né? Talvez ele não precise tanto de informática, mas precisa ter um compromisso muito grande com o horário, ter que uma questão de instrumentação, que no nosso caso da consultoria é uma consultoria de higiene ocupacional que lida com muitos equipamentos, então, quer dizer, tem que ter uma habilidade um pouco diferente, né? Tem que saber utilizar softwares, tem que saber baixar arquivos, gerar relatórios. Então, assim, eu acho que não seja nem fácil nem mais difícil, né? Mas é muita questão do perfil, né? Da, daquele profissional que está entrando no mercado, né? Não, maravilha. E é importante você ressaltar que você falou principalmente o estágio, né? Só um recado. Então, para você que é do Rio de Janeiro, se bem que quando esse episódio for ao ar, muito provavelmente a vaga já foi preenchida. Já Então, começa um segundo deixa turno. pra lá. Esquece que eu ia falar. Mas o que eu queria abrir um parêntese, que você falou de algumas habilidades e competências que a gente não aprende no curso técnico, né? E nem na pós-graduação. E isso também é uma coisa que a gente bate bastante na questão da visão 360, né? Além da excelência técnica, a questão, como você falou, de horário, né? E até quando a gente conversou sobre essa situação de definir o tema, a gente falou, mas, pô, hoje em dia tá difícil contratar é, determinados perfis, determinadas pessoas. E existe um paradoxo que eu vejo muita gente reclamando da falta de eu ouço os dois lados. Eu ouço muita gente falando que o mercado tá difícil, que tem falta de oportunidades, e em contrapartida eu vejo muita gente que quer contratar e não acha profissionais com determinados perfis, com determinada postura, com determinada tipo de raciocínio. Então, assim, um dos nossos objetivos até tendo essa conversa com você para ver se abre a cabeça da galera que vai estar vendo isso aqui, que alguma coisa precisa ser feita de forma diferente, né? Eu gosto muito de uma frase que o Max Guerin falava, né? Max Guerin é um especialista em RH, né? Hoje não vale tanto, né? Mas ele dizia que você é contratado pela competência técnica e demitido pelo comportamento, né? Então, essa geração mais nova tem que entender isso,
né? Não basta só ter uma competência técnica. O curso técnico te abre uma porta, te qualifica para determinadas ferramentas, né? Mas se você não tiver, o pessoal hoje chama soft skills, né? Das habilidades Sim, interpessoais, de proatividade, né? De resolução de problemas, você acaba não ficando na empresa, né? Isso como estágio ou como profissional já técnico de segurança. Por exemplo, como é que a gente contrata, né? Primeiro tem uma análise curricular, depois tem uma análise de perfil, a pessoa preenche um questionário, depois faz uma entrevista com a pessoa de RH, e agora a gente está instituindo para o pessoal de campo uma nova etapa, que vai acontecer amanhã, inclusive. Os 3 candidatos que foram selecionados, a gente vai dar um treinamento de dia todo. No final, a gente vai fazer uma avaliação e no final eu vou fazer uma entrevista junto com o instrutor. E aí sim a gente vai decidir qual dos 3, desculpa, a gente vai contratar. E por que a gente vai dar um treinamento? Porque a gente está vendo a formação muito deficiente, né? As pessoas estão vindo para os seus primeiros empregos com pouco conhecimento da parte prática da coisa, né? É muita teoria, e a parte prática não está ficando muito bem azeitada, né? Então a gente vai dar um treinamento exatamente para poder balizar as pessoas, para elas poderem fazer uma avaliação e a partir daí depois a entrevista final comigo, sim. né? Então assim, é importante hoje ter outras competências que não só o curso técnico. E é importante destacar também que e a f o processo de entrevista, de seleção, ele precisa ser o melhor estabelecido pela empresa, justamente porque contratar uma pessoa é caro, assim, uma contratação errada, né. E muitas das vezes, o profissional que está em busca, que está procurando essa oportunidade, ele acha que tem que ser ele. E às vezes ele não consegue, ou ela não consegue enxergar que o perfil não adere, ou que falta alguma coisa, ou que ela precisa entender. Não quer dizer que ela é desqualificada, ou que ela não presta, ou que ela não serve, mas vai muito além, né? O cara estudou o curso técnico. Não, não é só isso, né? Inclusive, muitas pessoas acabam saindo da profissão porque elas percebem que aquilo não era muito bem o que ela pensava, não era muito bem o que ela queria, né? E nesse processo também, Biságio, eu acho que eu queria que você abrisse também em relação. Hoje, o que você falou que são várias habilidades, mas se fosse contratar hoje um técnico, né? De segurança que nunca trabalhou, né? Se você pudesse escolher 3 eh, habilidades ou características para essa contratação, quais seriam? Cara, a primeira é a habilidade interpessoal, né? Porque hoje não existe nenhum tipo de trabalho que você faça que não seja em equipe, né? Então, essa habilidade interpessoal, ela é extremamente importante, né? Porque numa empresa de consultoria, além de você lidar com seus colegas de trabalho, você vai lidar com clientes o tempo todo, né? Então, na Visagem e outras, cada dia é um dia diferente, né? Sim, Às vezes a gente tem um projeto que dura 20 dias num cliente, às vezes a gente tem um projeto que dura um dia, né? Então, esse profissional tem que ser capaz de ter essa habilidade de saber virar a chave de um cliente para outro. Ora, a pessoa pode estar num aterro sanitário, ora ela pode estar num hotel de luxo, que são os perfis nossos, né? Ora pode estar numa indústria. Então, ter essa habilidade interpessoal é muito importante. Segundo ponto que eu destacaria é a questão da proatividade, né? E aí não é só palavra, né, ser proativo, né, a pessoa tem que demonstrar, né, ela tem que estar antecipando, ela tem que estar percebendo os cenários que ela está, né, antecipando determinados cenários para poder ser proativo, né. E o terceiro, ela tem que saber resolver problema. Uma empresa de consultoria, ela só existe porque alguém tem um problema. sim, Seja uma fiscalização, seja o governo, seja uma gestão mais eficiente que o seu cliente quer fazer, seja indicadores que ele não está conseguindo alcançar. Então, o profissional de uma empresa de consultoria tem que saber resolver problemas, né? Se ele não souber resolver problemas,
ele não vai conseguir continuar nessa estrada, né? E entenda bem que em nenhum momento eu falei da área técnica aqui. A área técnica ela é pré-condição, Sim. né? Eu falei só de habilidades fora da área técnica para a pessoa poder ter um sucesso nesse teu primeiro estágio aí de emprego, né? Sim, até porque, principalmente a área de consultoria, como você falou, cada dia ele tá num lugar. Então, vai ter que, em alguns dias, acordar muito cedo, vai chegar alguns dias mais tarde, vai ter que fazer alguma coisa que de repente não foi treinada, ou treinada acaba sendo, né? Mas que não é do perfil. É da rotina, né? É, uma coisa que me incomoda bastante, né? Que você falou de proatividade, é que hoje eu vejo muita gente. Ah, mas isso não é minha função. Não sei, se não é minha função, talvez possa ser um aprendizado, uma oportunidade que muitas das vezes a gente não está esperando, né? E eu acho que isso faz total diferença, né, no dia a dia e até de se posicionar. Em relação ainda no processo de contratação, se a pessoa não traz nenhum tipo de experiência em relacionada à área de segurança, é, tem alguma coisa que ela poderia trazer de repente no currículo ou para dentro da entrevista, é, né, que chamasse atenção num processo de contratação? Então, essa é uma pergunta bem interessante, Vitor, porque muitas vezes a gente escuta aí dos profissionais de RH dizer que no currículo só deve constar aquilo pertinente à área, né? Se você está buscando um primeiro emprego como técnico de segurança, se supõe que você não tem grandes experiências na área. E aí, uma coisa que a gente sempre pergunta nas entrevistas é o que que a pessoa fez antes. Porque muitas vezes a pessoa faz uma virada de carreira com 25, 30 anos. Sim, Quer dizer, ela não fez nada antes. Aí a pessoa falou assim: não, mas eu fui vigilante patrimonial. Excelente perfil para segurança do trabalho, né? A gente teve alguns vigilantes patrimoniais que mudaram de vigilante para técnico, né? Às vezes a pessoa trabalhou com shopping, né? Então tem que ter essa habilidade interpessoal, né? Às vezes a pessoa fez trabalho voluntário, né? A pessoa às vezes é muito nova, né? 18, 19 anos, mas tem uma experiência de voluntariado. Então, gente, assim, qualquer experiência que se tenha é importante, né? Porque não é, como eu já falei aqui, vou repetir, não importa só a parte técnica, né? As outras habilidades importam tão ou mais que a área técnica. Porque, vou te ser muito sincero, Vitor, hoje em dia lá na Visagem, a gente tem procedimento para tudo. A pessoa que vai chegar lá na Visagem para fazer uma dosimetria de ruído, existe um procedimento, existe um passo a passo, existe um vídeo, existe como baixar e como gerar relatório. Então, isso assim, primeiro abreviou muito o nosso treinamento, né? Porque sim. hoje o nosso treinamento é basicamente baseado nos procedimentos, né? Então, se a pessoa tiver boa vontade, né? Porque leitura, obviamente, ela tem. Se ela tiver boa vontade, ela vai ler os procedimentos, vai ter as dúvidas, a gente vai tirar e vai ser muito mais tranquilo, né? Então, é importante esse candidato que está buscando essa virada para a segurança do trabalho demonstrar que ele tem outras habilidades, né? Então, algum jovem aprendiz, né? A gente entrevistou um menino que ele foi jovem aprendiz, ele não colocou no currículo, e a experiência dele como jovem aprendiz é riquíssima, porque ele trabalhou com RH, então ele fazia determinados controles, quer dizer, muda a forma de controlar, mas os controles da segurança do trabalho eram muito próximos do que ele já tinha feito como jovem aprendiz. Sim. Então é importante, eh, às vezes, mostrar, né, outras atividades que foram feitas independente da parte de segurança do trabalho. E eu te perguntei isso justamente porque, assim, você também, mas a gente também já entrevistou muito para trabalhar na construção civil. Uhum. E se o cara tivesse sido servente, pedreiro, apontador, tivesse algum tipo de vivência de obra, para mim Contava. já eu considero, porque o cara conhece o risco, o cara teve lá, o cara viu algum tipo de EPI, ele viveu alguma coisa, né? E eu falo bastante, pô, tu trabalhou o quê? Pô, tu participou da CIPA? Se tu tá trabalhando, pô, tu tá fazendo um curso de tech segurança,
Pô, a primeira coisa que tu tem que fazer é emburacar pra dentro da cipa. Porque pelo menos você tem algum tipo de vivência, vai ter aquele cursinho lá de Tem as discussões. as discussões. Isso é uma experiência. E a galera, Biságio, fica muito amarrada, né? A questão da experiência a vínculo empregatício. São duas coisas diferentes. Como você falou, trabalho voluntário, né? Eu posso bater na porta da padaria que tem na esquina da minha casa e me oferecer para dar um treinamento de API, para fazer uma ordem de serviço, para dar um treinamento de integração, de graça. Né? E a única coisa que eu vou pedir o cara, pô, assina essa carta aqui falando que eu fiz esse tipo de serviço para você, né? E outra coisa, Biságio, que eu queria te perguntar, que isso é uma coisa que eu bato na tecla e conversando com você, eu nunca fiz essa pergunta para nenhuma empresa de consultoria, mas eu já falei isso algumas vezes. Eu falo a pessoa que está procurando emprego, eu falei, se hoje um técnico de segurança chegar para você, eu falo, Biságio, eu tenho um cliente aqui para fazer esse serviço XYZ, mas, pô, eu nunca fiz isso. Pô, se eu passar esse cliente para você e você fazer o serviço, eu posso acompanhar o serviço? Você falaria não? Não. Então, tem duas coisas aí importantes, né, Beto? Que você falou da pessoa da construção civil, né? Nós promovemos uma pessoa que foi servente, estudou, fez o curso técnico, né? Virou um excelente técnico, né? E ele fundamentalmente quis, né? Renan quis fazer isso, Sim, né? Ele quis mudar de vida, se identificou com a área de segurança e dentro da obra ele fez a obra do INTO, né? sim, Dentro dessa obra ele fez o curso técnico e a gente o aproveitou. Ele foi estagiário, depois foi auxiliar técnico, depois foi técnico e hoje está aí caminhando, né? Mantenho contato com ele até hoje, né? E aí outro ponto que você está falando são das parcerias, né? Muitas vezes a gente entrevista as pessoas e ela não tem exatamente o perfil para trabalhar de forma contínua com a gente. Estamos vivendo esse momento agora, né? Mas a gente identificou nela determinados perfis para fazer determinados serviços, né? E aí a gente chama a pessoa para falar, olha, você não vai ser contratado como técnico fixo da Biságio, mas a gente identificou você para fazer uma prestação de serviço, de serviços que não são tão rotineiros para a gente, mas a sim, gente viu que você tem esse perfil, né? Porque você sabe bem de informática, sabe bem de instrumentação, tem uma postura legal que a gente precisa para determinados clientes. Você topa? Né? E muitas vezes o cara topa, né? Porque ele está vendo ali uma oportunidade também de aprendizado e de crescimento, né? sim, Então, assim, hoje em dia, assim, essa questão de ser empregado de alguém, né? Na verdade, você tem que ser trabalhador, né? Você tem hoje diversos vínculos que você pode ter, né? sim, Você pode ser pessoa jurídica, você pode ser CLT, você pode ser sócio, você pode ser, né? Os advogados fazem bem isso, né? Eles transitam bem sim, dessa forma, né? E a gente, como engenheiros, a gente ainda tem que entender que o mercado mudou um pouco, né? Para os engenheiros já entenderam isso, mas para os técnicos, a gente também tem que entender que existem outras formas de relações de trabalho que sim, não são exclusivamente ser CLT, né? sim. E você falou do Renan, tem o Alessandro também, que trabalhava no estacionamento, Era garagista. era garagista, fez o curso técnico e está terminando engenharia. Sim. Né? Então, são pessoas que resolveram mudar, mas que se dedicaram, né? Meteram a cara. Então, assim, galera, esse recado é para você, né? Que, eu tô há 3 anos formado, tô há 2, nunca não consigo a primeira oportunidade, tá? Fácil, é? Não é. Mas, né, tá aí o Paulo com 29 anos na área, eu com 22, né? A gente conhece muitas histórias de pessoas que conseguiram. E se essas pessoas conseguiram, por que você não consegue? Né? Certamente você está fazendo alguma coisa errada. Né? Fazer algo diferente. Você tem que fazer alguma coisa diferente. Então, a primeira coisa que você tem que buscar é analisar o que você tem que fazer diferente. Né? Na aula da semana passada, lá na comunidade, a gente teve um bate-papo com a Luzia.
A Luzia, ela se formou no final do ano passado. Ela é de Quirinópolis, Goiás, né? E terminou o curso empregada. Inclusive, a empresa esperou ela tirar o registro, né? Ela estava até com medo de perder a vaga, porque o pessoal queria o registro e tal, e depois, não, a gente espera. Né? Mas ela trabalhou em empresa de EPI, ela trabalhou com clube de futebol, ela dava os pulos dela, entendeu? Então, primeira dica, né? Reavalie o que você está fazendo hoje, né? Eu vejo muita gente querendo culpar a área, culpar a profissão. Às vezes eu vejo em grupos do Facebook, estou pensando em fazer segurança do trabalho. Aí vem um monte de gente jogando lenha, que a área é desvalorizada, que tem que ter QI, né? Eu costumo brincar de que você tem que arrumar alguém que seja o seu QI. Na verdade, né, Vitor, toda área tem sua dificuldade, né? Se você for falar, se a pessoa estivesse formando em técnico em elétrica, ela vai reclamar da mesma coisa, em técnico em Sim. mecânica a mesma coisa, em técnico em química a mesma coisa, e técnico de segurança não vai ser diferente, né? Me incomoda muito, Vitor, hoje a, assim, a falta de curiosidade dessa geração mais nova, né? Eles são extremamente hábeis com eletrônicos, com redes sociais, mas me incomoda muito a falta de curiosidade em achar situações da própria área, né? De seguir pessoas que são referências da área, né? Sigam o Vitor, né? De se aprofundar um pouco mais no estudo, né? Hoje seria negligência da minha parte, mas uma boa parte das pessoas não se aprofundam nas situações. A gente está vivendo um momento agora dos fatores de risco psicossociais. É uma mudança grande na legislação, uma mudança grande, inclusive na área da forma de se fazer engenharia de segurança do trabalho, né? Que vai ter que ser multidisciplinar, mais ainda do que já é. E assim, eu vejo uns debates que eu simplesmente saio, né? Porque são tão rasos que ninguém leu nada, ninguém leu nenhum livro e se acha doutor naquilo, né? Parece o jogo de Copa do Mundo, né? Ninguém sabe muito bem, mas todo mundo vira doutor para escalar a seleção brasileira, né? Então todo mundo tem opinião para tudo, inclusive para a segurança do trabalho, né? Mas ninguém se aprofundou em nada, né? Se lê muito pouco, se estuda muito pouco. Sim. Isso é uma coisa que me incomoda quando eu vejo isso nas entrevistas. A gente está com essa vaga aberta, as 2 vagas abertas desde o ano passado. Estamos com as 2 vagas abertas desde novembro do ano passado. E lá na empresa a gente decide que a gente só contrata no momento que a gente entende que achou um candidato com o perfil adequado, né? E graças a Deus agora a gente está com um problema de 3 pessoas para uma vaga, né? Mas a gente não contrata por contratar, né? Sim. Quando a gente aplica um teste de personalidade, a gente acredita que aquele teste, né, ele vai ser um indicador para a gente, né? E quando a gente contrata diferente do que o teste mostrou, a gente erra, né? Então, assim, hoje, pessoal, entendam bem, as empresas estão muito mais profissionais na parte da contratação. Pode ser uma grande empresa, como pode ser uma empresa de pequeno porte, de médio porte, como a gente, mas a gente tem processos. Isso é uma outra coisa que eu falei lá, né? Mas a gente tem processo para tudo. A gente tem processo para a área técnica, a gente tem processo para a área comercial, a gente tem processo para a área administrativa, né? Então, qualquer pessoa que for se candidatar na Bizad, existe um processo de contratação, existe um processo depois que ela vai seguir, né? É óbvio que o processo não é engessado, né? A pessoa pode sugerir, a pessoa pode mudar, mas inicialmente, depois de 29 anos, a gente já tomou muita porrada, já teve muito acerto, né? Então, Sim. assim, não, né? A gente tem uma experiência no mercado de diversos assuntos, né? E afinal tem que ter processo, porque você falou que sua primeira formação é produção, né? Então. Maravilha, Biságio. Então a gente já conversou em relação. Agora, tem alguma coisa, né, em relação a currículo que chama a atenção de vocês? Não necessariamente. O papo aqui não é de RH. A gente não tá aqui querendo te ensinar a formatar um currículo. Não é isso que é o nosso objetivo. A gente tá falando aqui do ponto de vista análise técnica, né? Como profissional, porque normalmente
né? Em algumas empresas você vai passar por RH, como ele falou, e vai passar pela área técnica. E a pessoa técnica também analisa o currículo, certo? Então, coisas nos chamam a atenção, né? Há primeiro os cursos extracurriculares, né? Principalmente para quem está buscando o primeiro emprego, né? Para mim, que hoje em dia tem EAD, né? Inclusive a Prevenir faz Sim. esses cursos EAD, né? Então, assim, uma pessoa que fez um curso de NR35, mesmo que seja EAD, né? Uma pessoa que fez um curso de NR33, uma pessoa que fez uma determinada formação lá de primeiros socorros, né? A gente entende que essa pessoa está disposta a entrar na área, né? Porque ela Sim. está se qualificando para as oportunidades que aparecerem, né? Esse é um primeiro ponto. Outro ponto que nos chama, e é um perfil da Biságio, tá? Não estou falando das outras empresas, é assim, ter uma língua estrangeira, principalmente inglês, é um diferencial para a gente, porque a gente lida muito com embarcações, lida muito com empresas multinacionais, e saber falar inglês não precisa ser uma fluência absurda, mas eu preciso explicar para o trabalhador que eu vou colocar um dosímetro de ruído nele, que vai medir ruído, que é durante a jornada toda, que ele vai ter as pausas, vai ser retirado o equipamento na pausa dele de almoço. Então, assim, isso é um diferencial para a gente, porque se o nosso técnico não tiver isso, eu vou ter que ocupar alguém da embarcação para poder fazer isso, né? E uma terceira coisa que nos chama a atenção é a experiência prévia independente da área, que a gente já conversou um pouco sobre isso, Sim. né? Então, são três grandes coisas que nos chamam a atenção, mas na ordem, a questão dos cursos nos chama a atenção, que a gente entende que a pessoa está Se se movimentando. movimentando para aproveitar as oportunidades que podem surgir. Aí pode surgir na consultoria, pode surgir numa construção civil, pode surgir numa embarcação, né? E Sim. esses cursos, vou chamar assim, extracurriculares, né? Eles podem ser um diferencial, inclusive, na hora de contratar, né? E dica, temos cursos, o ABC da higiene ocupacional, análise e investigação de risco lá dentro da comunidade. É, mas fora isso, aí vai uma sugestão. Ah, pô, Paulo, pô, eu tô estagiando, não tenho emprego, pô, não tenho recurso para comprar um curso para investir. Eu botaria até uma live no currículo que eu assisti, que eu acho que é conveniente, né? Hoje você tem lives aí de 1, 2 horas, né? Uma série de conteúdos e oportunidades, por que não? Né? Na verdade, assim, o conhecimento mudou, né, Vitor? Sim, Ele não está apenas com a universidade, apenas nas escolas técnicas, né? Hoje, quando eu vou participar de qualquer evento, né, online ou presencial, a primeira coisa que eu vejo é quem está ministrando aquele evento, né? hum, E aí não precisa ser o doutor, professor, né? Se ele demonstrar que tem habilidade e que tem experiência na área, né? A gente participou no ano passado do encontro aqui do Rio de Janeiro, sim, né? Dos técnicos de engenharia de segurança, né? E o primeiro rapaz que falou sobre trabalho em altura, sim, que não é muito a minha área, mas eu aprendi bastante com ele, né? Então, se eu tiver que indicar alguém, eu vou indicar quem? Quem eu conheci, quem eu gostei, né? Então, participar de palestras, participar de lives, participar de eventos, né? Existem vários eventos promovidos, a gente reclama, né? A Firjan acabou de fazer, tem talvez 3 semanas, um evento sobre fatores de risco psicossociais, né? O evento foi tão concorrido que ficou gente na lista de espera, né? sim. Então, quer dizer, poder participar desses eventos também demonstra que a pessoa está afim de entrar na área, né? Sim. E você falou de evento, por exemplo, semana passada eu fui a Macaé num evento, né? Que falou das questões de risco psicossociais, né? Das questões de uso de determinadas tecnologias, né? Coisas que muitas das vezes a gente acaba nem sabendo que existe, né? Então, você precisa realmente estar à frente do mercado, mesmo que seja por uma primeira oportunidade, né? Em relação à inteligência artificial, né, as grandes plataformas, né, as grandes softwares da área, né, tipo SOC, SGG, eles já se movimentaram, né, para poder fazer determinadas análises via inteligência artificial, a mandar determinados eventos do e-social
automaticamente. Uma vez que você alimenta a plataforma e dá o comando, vai ser automático esse envio. Então, essas plataformas já estão utilizando a inteligência artificial para poder minimizar o trabalho da gente. Tem determinados softwares, né, que você filma e ele reconhece determinados riscos. Né? Isso foi Sim, apresentado na última feira lá em São Paulo, né? sim. Então, quer dizer, você filma uma atividade e a inteligência artificial já te recomenda reconhecer determinados riscos, né? Então, quer dizer, participar desses eventos de feiras, de palestras, de lives, ele é extremamente importante, né? E só abrir um parênteses aqui. Por exemplo, nesse encontro que eu tive lá em Macaé, eu conheci um dispositivo que avalia poeira sem precisar de laboratório. Então, assim, são coisas que você só às vezes só descobre indo, né? Você às vezes precisa estar lá, né? Porque hoje tem tanta informação que você às vezes acaba se perdendo, tá? Biságio, a gente falou então do currículo, falamos das habilidades fundamentais para contratação. Entrevista. Alguma dica? Alguma sugestão? Comportamento? Roupa? Então, eu acho que a primeira coisa, Vitor, antes da entrevista, a pessoa vai se candidatar, né? Sim. Sim, eu primeiro penso assim, que a pessoa tem que ler o site da empresa, ou o Instagram, o que for, e entender quais são os valores que a empresa tem. E aí não existe certo e errado, são os valores da empresa. Sim. E ver se os seus valores batem com o da empresa, né? Por exemplo, nos valores da Visagem de Engenharia, é honestidade, né? E aí eu não tô, aí a gente explica lá no site o que que é honestidade, né? Então, assim, a honestidade significa que a gente não dá jeitinho. Que na hora que a gente vai fazer um laudo, né, a gente foi contratado por um cliente para fazer um trabalho técnico, não Sim. para dar jeito. Né? Então, isso é uma coisa importante. Seus valores batem com os nossos, né? Porque senão nem se candidata. Porque vai ter, ou não vai passar das primeiras fases, ou se entrar, vai sair logo, né? Porque isso é altamente perceptível. Em relação à entrevista, é, assim, eu acho que a pessoa tem que ser ela mesma, né? Ela tem que ser autêntica, né? Ela não pode querer maquiar uma determinada situação, né? A gente entrevistou uma pessoa nessa fase em que a gente desaconselhou ela a, a continuar o processo com a gente, uma pessoa extremamente capaz. Só que ela estava fazendo engenharia, já estava indo para o quinto período, né? E ela tinha toda a oportunidade. O mercado no Rio está se aquecendo, principalmente com esses retrofits, essas novas construções. E a gente desaconselhou ela. Ela estava estudando a engenharia no UFRJ, então ela tinha um Uhum. período grande de estudo. E a gente falou: minha filha, vai fazer o seguinte: Termina. termina o teu quarto período, que no quinto provavelmente você vai conseguir estágio como Estágio. engenheiro. Né? Então, assim, na entrevista você tem que se comportar, é óbvio, né? Se você está indo para uma empresa de engenharia, isso é outra coisa que as pessoas têm que entender, né? O perfil da empresa. Se você está indo para uma empresa de engenharia, em geral, são empresas mais conservadoras, né? Se você vai buscar um trabalho numa empresa que faz tatu, são pessoas mais despojadas, né? Então, a pessoa tem que entender qual é o perfil da empresa, né? E o seu próprio perfil para, durante a entrevista, as coisas coincidirem, né? Você falou de jeitinho, né? Eu acho que isso acho que precisa ficar bem marcado pra galera aqui, porque muitas das vezes, se a gente trabalha pro trabalhador não dá jeitinho, Como como é é que a gente vai dar, que né? a gente quer dar jeitinho, né? Eu vejo muitas das vezes em grupos de WhatsApp a galera compartilhando, pô, normas ABNT, a BH, o livro da BHO, um monte de bibliografias que são resguardadas por direitos autorais e a galera acha Legal. normal fazer isso, né? Eu tô falando, se a gente briga por fazer o negócio, que a empresa faça o negócio certo, por que a gente não faz o negócio certo? Essa história de compartilhar material que não é de domínio público, né? Eu faço parte de um grupo de engenheiros que eles colocaram o livro da CGIH no grupo. O administrador, eu conheço o administrador do grupo, eu Sim, liguei para ele na hora e falei: olha, pede, retira, sim. porque isso não é de domínio público, né? E aí ele
que é uma pessoa muito correta, falou: "Paulo, obrigado por alertar, eu nem tinha visto essa publicação". Sim. E aí você retirou, né, quer dizer, a gente, tem que ser correto, como você está falando, né. Sim. A gente não pode ficar querendo, como você bem falou, né, quer dizer, a gente lida o tempo todo para conformidade, né. A gente lida com normas regulamentadoras, com CLT, com Constituição, com outras normas, e a gente lida basicamente com conformidade para garantir a saúde do trabalhador e a conformidade legal das empresas, né, que nenhum dos 2 sofram, né, nem a empresa sofra Sim. sanções, nem o trabalhador, se acidente ou tenha qualquer tipo de doença. E a gente que vai burlar esse sistema, né, é uma coisa que realmente não é coerente, E né. outra coisa que você falou: "Ah, não adianta mentir ou tentar porque você vai sair logo". E, gente, o mercado se conhece, as pessoas se falam, né. Então, apesar de não existir oficialmente uma lista negra, é, as pessoas, né, vão conhecer você mesmo sem você saber que elas te conhecem, né. Falando nisso, não sei se você pode falar, acho que resguardando o nome, eu gosto daquela história que você foi fazer entrevista com um cara e que ele colocou que trabalhou na sua empresa. Eu era gerente de saúde, segurança, meio ambiente e qualidade de uma empresa, e aí quem ia fazer essa entrevista era o engenheiro de segurança. A última etapa era minha, mas existia uma etapa anterior. E aí, no meio da entrevista, o candidato falou, né, pro engenheiro que tinha trabalhado lá na Bisage Engenharia, né. E aí, ok, né, ele achou, né, legal, né, e aí ele me ligou, né, e falou: "Paulo, tem uma pessoa aqui que trabalhou na Bisage, coisa e tal". Eu falei: "Pô, legal, deixa eu descer para conversar com a pessoa, né, revê-la, né", que é sempre uma alegria quando a gente revê Sim, um profissional que saiu lá da Bizarre, está no mercado, enfim, com outros desafios. E eu sou bom fisionomista, né, e na hora que eu vi a pessoa, não reconheci, né. E aí terminou a entrevista, quer dizer, no meio da entrevista eu apareci, ela também não me reconheceu, e aí o engenheiro falou assim para a pessoa, né, falou assim: "Você não está reconhecendo ele não?" A pessoa falou: "Não". Eu falei: "Pô, mas esse é o Paulo Bisagem, dono da empresa que você disse que trabalhou, como é que você não reconhece, né?" E aí ela falou que tinha, na verdade, feito um curso que nós 2 tínhamos ministrado, né, e ficou uma situação bem desagradável, né, porque obviamente essa pessoa não passou daquela etapa no sim. processo, né. E se a pessoa vai mentir no processo de seleção, né, não dá para ser contratada, né. E esse mês, eu estava fazendo um processo seletivo para contratar alguém também, a entrevista era online e o candidato faltou, não apareceu. Aí mandou a mensagem, eh, "Ah, não deu", e acabou. Eu: "Tá bem, beleza". Não deu, né. Não deu, realmente não deu. Então, se a pessoa se ela pelo menos se antecipa, né, e se comunica: "Ó, Vitor, ó, tive", as pessoas podem ter problemas, Claro. né. "Pô, Vitor, aconteceu isso, isso, isso. Pô, não dá pra eu ir, mas eu quero muito", né. Eu mesmo, e eu sabia que a pessoa estava trabalhando, porque ela falou: "Não, eu tô trabalhando, né, até marcamos próximo do almoço, tá bom pra tu?", né. Então a pessoa tem que ser transparente, né. Inclusive eu, no último processo seletivo, eu estava trabalhando e o pessoal: "Ah, pô, dá pra gente conversar?" Eu falei: "Pô, vamos conversar ou entre 11h30 e 1 hora ou, depois das 4, porque, pô, não, tudo bem". Então, assim, quem tá te contratando também, ela enxerga isso, né, porque o mesmo comprometimento, mesma honestidade que você tá tendo com a empresa que você vai ter com ela. É uma das coisas que a gente pergunta quando a pessoa está trabalhando e está querendo mudar e entendeu que a Visagem é um bom local para trabalhar, a gente pergunta como é que ela vai fazer o desligamento dela com a empresa atual. Se ela disser que vai chegar amanhã e vai dizer que está saindo e ponto final, né, por que que ela não vai fazer isso na Visagem também? Por que que ela não vai fazer isso durante um projeto que ela pode estar responsável e a gente tem um comprometimento com o cliente, né? Então, as pessoas, elas não vão fazer diferente na sua empresa só porque é a sua empresa, elas vão ter uma conduta comum, porque faz parte da vida delas, né. Então, esse cuidado a gente também tem que ter, e a gente não pede quando a gente contrata alguém que está trabalhando em outro local, a gente nunca pede para ser no dia seguinte, porque seria falta de respeito da amizade
com aquela empresa, porque aquela pessoa tem determinadas tarefas que ela tem que passar para alguém, Sim. né? É uma pergunta que a gente faz e muitas vezes essa pergunta ela é decisiva na contratação também, Sim. né? Porque se ela diz que vai sair de qualquer jeito, né, ela vai entrar de qualquer jeito também, né? Então isso é um respeito que as empresas têm que ter e que a pessoa tem que ter com ambas as empresas, tanto que ela está saindo quanto que ela está entrando, né? Sim, e isso aconteceu comigo. Eu falei, ó, eu tenho um contrato, né? Eu preciso ficar 30 dias aqui. Não, a gente espera. E acabou. Entendeu? Você foi transparente Sim. e nem por isso deixou de ter a Não, oportunidade de estar. inclusive o diretor que conversou comigo na entrevista, ele falou, ó, eu falei, ó, quando é que vocês precisam? Não, eu preciso semana que vem. Eu falei, semana que vem eu não consigo. Eu preciso, no mínimo, aqui ficar uns 20, 25 dias pra botar coisa em ordem e tal, não sei o quê, papapá. Por causa disso, ele, não, tudo bem. Ele não esperava menos. Então, eu acho que. E volta, Biságio, naquilo que a gente está falando desde o início. Nada tem a ver com competência técnica, né? Até porque, como você falou, você já enxerga que a formação está muito ruim, né? Seja do curso técnico, seja da pós-graduação. Então, quem enxerga isso já sabe que a pessoa vai vir cru, né? Então, assim, se eu já tenho que treinar essa pessoa da parte técnica, né? O perfil, ela tem que ganhar disparado em outras coisas, né? E isso é uma coisa que eu também bato bastante na tecla, beleza? Você não tem experiência, mas o que você tem de diferencial? O que você tem para oferecer à empresa? O que você pode trazer para dentro da organização que só você vai poder contribuir? Então, o jovem hoje ele tem uma grande contribuição que ele pode dar, né, Vitor? Que é essa habilidade deles com informática, né, com essa tecnologia que está Sim. entrando, né? Eu falei no início que eu tenho 3 filhos, né? Um vai fazer 21 anos agora, o outro tem 19, né? E tem a Juju de 13. A Juju de 13 conhece muito mais ferramentas nessas questões de redes sociais do que eu, Sim. né? Os meus 2 filhos mais velhos conhecem muito mais de tecnologia do que eu, né? Então, várias vezes eu peço ajuda para eles. Isso é um grande diferencial, né? E isso eu falo lá na empresa. A gente tem que mesclar essa questão do conhecimento técnico que a gente tem, que vai fazer ano que vem 30 anos, mas a gente tem que estar aberto ao novo. A gente tem que estar aberto a um software, a um aplicativo que vai facilitar a vida da gente no trabalho. A gente tem que estar aberto a pessoas jovens para trazer novidades. A gente sempre gostou, você sabe disso, de trabalhar com estagiário, né, exatamente por conta disso, né, de ser uma via de mão dupla. A gente vai estar ensinando, mas também a gente vai estar aprendendo, né? Ele vai falar, poxa, eu vi isso na minha aula, né? A gente espera que ele fale isso, né? Eu vi isso na minha aula, tem essa nova tecnologia, tem isso que dá para fazer, né? Eu acho que o jovem, né? Ele tem essa possibilidade de trazer estas novidades e dar uma oxigenada na empresa também. Se ele tiver oxigenado, né? Não, parte dessa premissa, né? Que a pessoa tem que buscar, né? Que ficar só no curso técnico sem buscar essas novidades não vai adiantar. Sim. E hoje a questão do EAD é bem legal nisso, né? Quer dizer, eu dou aula no curso de pós-graduação que eu tenho alunos de Santos, eu tenho aluno do Rio Grande do Sul, eu tenho alunos do Pará, né, que estão fazendo um curso de excelência que talvez não tivesse a oportunidade. Tem gente do interior de Goiás, né, que não tivesse a oportunidade de estar numa faculdade presencialmente tendo um curso de qualidade, né? Então, eu acho que sobre esse aspecto isso foi um ganho muito grande, né? Maravilha! Então já falamos do currículo, já falamos da entrevista, já falamos do que se espera para contratação. Mas não adianta ele ter um currículo muito bom, não adianta ele ir muito bem na entrevista, não adianta ele aparentemente ter determinadas habilidades e competências que chamem a atenção da Biságio, se ele não entrega. Certo ou errado? E as pessoas, né, Biságio, muitas das vezes elas acham que, isso eu bato na tecla, que chegar na hora, não faltar e ficar até mais tarde é o suficiente. Na verdade, a gente espera resultado, né? A gente espera que, sim, chegar na hora para a gente da Bizarre, pontualidade é um dos valores, né?
é obrigação, né? Porque o teu tempo é tão precioso quanto o meu, né? Então, não fazer o cliente esperar, assim como não ser esperado, é o mínimo que se espera de pessoas educadas, né? Sim. Então, assim, é, a gente tem que entregar resultados, né? Como é que a gente avalia o técnico de campo, né? É se ele fez o trabalho de forma correta, se ele preencheu uma folha de campo de forma correta, se ele fez a entrevista que nos dê subsídio para fazer um bom reconhecimento de risco, né? Então, a gente tem algumas métricas para poder avaliar se ele está entregando um resultado ou não, né? E aí, por exemplo, lá na Bisage a gente tem a rotina, né, de fazer reuniões periódicas com as pessoas para apontar isso, né? Olha, aqui você está muito bem, aqui precisa melhorar. Vou te dar uma literatura, isso é outra coisa que me incomoda. Vou te dar uma literatura para você ler em 15 dias. Tudo bem? Então, tudo bem. Né? E você já me conhece um pouco, eu não sou muito do estilo de ficar de babá de ninguém, né? Então, quando vai chegando o próximo, eu falo, e aí, como é que você está com alguma dúvida? Você não me retornou nada, você leu a bibliografia, você não leu, não me retornou nada com dúvida, né? E a pessoa às vezes, pô, mas não está dando tempo. Cara, assim, eu fiz um mestrado trabalhando com 3 filhos, cara, né? E no horário comercial. Então, assim, tem que dar tempo. Só uma dica para você que tá precisando ler ou tá precisando fazer algum curso. Você faz número 2 no banheiro? Né? Você, né, que você fica ali 5 minutos, 10 minutos fazendo o número 2 no banheiro, você tem a oportunidade de fazer uma leitura, né, ou de assistir uma aula. Né? Então, a galera que normalmente fala que não tem tempo é porque muitas das vezes ela não tem as prioridades muito bem definidas. Eu vou contar uma história rápida. No final do meu mestrado, eu tinha uma quantidade absurda de literatura, né? Para poder dar conta, né? E eu tinha um cliente e a L'Oréal, era a L'Oréal ainda estava na Pavuna, né, no final da Dutra, e eu ia com muita frequência à L'Oréal. E eu ia de carro, né? E o tempo que eu gastava de carro, eu fiz uma conta, eu passei de metrô. Porque no carro eu não conseguia Ler. ler, mas no metrô eu conseguia ler. Então eu ia de metrô até o ponto final da Pavuna, pegava um Uber, dava 5 minutinhos, e na volta eu fazia exatamente Mesma isso. coisa. E aí eu ganhava por dia que eu tinha que ir lá, em torno de 1 hora e meia de leitura. Como eu tinha que ir de 3 a 4 vezes na semana, eu ganhava quase 6 horas de leitura. Isso multiplicado por 4, 5 meses, né? Eu brinco que né, o metrô me ajudou no final do mestrado, né? Porque às vezes o percurso era mais longo do que deveria e eu ficava lendo, né? Sim. Então foi o que você falou. Na verdade, a gente tem que criar oportunidades, né? Para a gente poder estudar, para a gente poder ter leitura, né? Mas a tua sorte, tu tava no Eu contrafluxo, estava né? no contrafluxo, Se tu senão não tivesse dava, vindo, né? não dava pra você ler no metrô indo pro centro da cidade pra Zona Sul. Centro Pavuna, 9, 10 horas da manhã, estava no Então contrafluxo sentado. era mais fácil. Mas eu acho que, pegando esse gancho que a gente tá falando disso que te incomoda, isso me incomoda também, até porque desde 2008 eu trabalho dando aula com educação e com cursos online e tal, e assim, eh, lives, palestras, cursos, e muitas das vezes a galera que trabalha comigo não traz nada, não pergunta nada, não demonstra o tipo, o mínimo de interesse de ver alguma coisa nova, de, pô, Vitor, tô vendo isso aqui, o que que você acha? Pô, como é que isso aqui funciona e tal. E muitas das vezes, e a gente bate isso na tecla também da comunidade, da questão de você construir um networking genuíno, né? Estratégico, né? Por exemplo, acabei de contratar um técnico de segurança que trabalhou com. Ele é aqui do Rio de Magé. Na época eu precisei de alguém lá numa cidade do Paraná, não tava conseguindo gente, o cara foi pra lá, trabalhou lá, e agora eu precisei de alguém ali pra ficar perto da casa dele. Eu falei, te interessa? Ele falou, interessa. E eu contratei o cara, Nada mais justo. entendeu? Por quê? Pô, o cara saiu, se despencou do Rio pra lá, ficou lá, trabalhou lá, fez um bom trabalho. Não precisou entregar currículo, não, eu já sabia o cara, só precisava alinhar algumas coisas e acabou,
né? E o outro cara, que eu precisava de alguém ali da área da Baixada, Nova Iguaçu, o que o cara fez? O cara participou. Eu fiz em fevereiro, eu fiz uma aula, né, chamada a virada do jogo, né? A gente tinha um grupo no WhatsApp e tal, e além da aula, eu parei para conversar com essas pessoas individualmente, para entender o momento, não sei o quê, e eu conversei com ele. Ele me contou a história dele, falou, babá, e ele morava não, ele mora em São João. E eu precisava de alguém daquela região. Eu precisei catar no mercado? Não. Eu já conhecia a história, eu só precisei alinhar a questão do que era a proposta de trabalho, né? Aparentemente, o perfil dele batia com o que eu estava precisando e acabou. Então, assim, eu fiz 2 contratações esse mês que eu Não precisou não abrir precisei processo abrir seletivo. processo seletivo, Uhum. né? Para não falar que eu não abri processo seletivo, eu falei com mais um cara, né? Que foi o cara que não foi à entrevista. Então, sem ser repetitivo, mas eu acho que você que está com a gente aqui até esse momento e está procurando realmente a sua primeira oportunidade, você precisa fazer imediatamente alguma coisa diferente. Você falou de uma bomba que faz a coleta de poeira e não Sim, precisa de diretório, né? Essa bomba é da Festa, que é teu sim, apoiador, né? Se você entrar no site da Festa, da Faster, é um mundo, sim, né? Então, essa questão da curiosidade que você está falando, né? Passa por isso também, né? O conhecimento, volta a falar, ele obviamente continua nas universidades, continua nas escolas técnicas, mas você hoje tem sites de empresas de reconhecida competência, a Faster é uma, né? E você vai ver diversas coisas ali dentro da higiene ocupacional que são novidades, né? Que a FAST está trazendo para o Brasil, sim, né? Então, quer dizer, na hora que você vai para uma entrevista e você mostra isso para quem está te contratando, sim, no mínimo a pessoa vai falar assim: poxa, esse cara é interessado, esse cara é curioso, sim, esse cara está lendo além do que o curso técnico está falando, né? Então, eu acho que falta esta curiosidade hoje, Vitor, nessa geração mais nova, né? Não estou generalizando, sim, mas estou dizendo que boa parte dela falta porque eu tenho essa geração em casa, né? Então, assim, essa curiosidade falta, né? E essa curiosidade para quem é mais velho, muitas vezes parece que é mimimi, sim. né? E aí, né? Quem é mais velho não tá com essa paciência para mimimi, né? Mas eu acho que isso não é um problema só da geração mais nova não, porque eu vejo muitos profissionais ali dos seus 30 a 40 anos que Eu falei da geração mais nova porque é o objetivo, assim, de como não, entrar no sim, sim, mercado, sim, né? sim. Não, sim. Mas assim, é mudar um pouco esse perfil, né? De Sim, ser mais curioso, de ser mais proativo, de numa entrevista mostrar que viu determinadas novidades, né? Que pode ser até novidade para quem está recrutando, né? sim, E aí a hum, pessoa vai falar, poxa, esse cara aqui me deu uma informação que eu não tinha, né? Então, essa pessoa vai ser vista com um olho diferente de quem sim, fala mais do mesmo, sim. né? E um parênteses, você tá falando até da questão de geração mais nova, eu entrevistei há pouco tempo a menina que tinha, 19, acho que ela tinha 19 anos, né, era para uma vaga de estágio, no currículo dela não tinha, eu falei: "Mas, você não". Aí eu comentei alguma coisa tipo: "Na a tua primeira experiência", não, ela trabalhava como garçonete, entendeu, à noite, e eu falei: "Então dá pra você fazer o estágio e continuar trabalhando". E muitas das vezes, a pessoa realmente não busca outro caminho. Uma das sugestões que eu dou: "Pô, tá difícil entrar na área de segurança? Beleza, entra como outra coisa. Entra como ajudante, como servente, vai para dentro da organização, procura o Segment, entra para a CIPA", né. Não é, de repente, o caminho mais rápido, mas É um caminho. é um caminho, né, e a pessoa fica esperando o negócio cair, no colo, que não vai cair. É, eu acho que assim, é se movimentar, né, Vitor? Sim. É se movimentar, né? É, meus pais falavam, né, que as oportunidades muitas vezes só aparecem, elas são difíceis de aparecer, muitas vezes só aparecem uma vez, né? Então, o segredo do sucesso é estar preparado para as oportunidades, que muitas vezes só acontecem uma vez, Sim. né?
E essa única vez pode mudar a tua vida, né? Eu falo muito que eu venho de uma família que não é rica, né? Mas me propiciou a fazer engenharia, né? E a engenharia mudou minha vida, né? Mudou minha vida de perspectiva, mudou minha vida profissional, mudou minha vida financeira, né? Se não fosse a engenharia, né, nós dois não estaríamos aqui hoje, possivelmente, Sim. né? Então, assim, é importante a gente entender qual o mundo que a gente está vivendo, para onde a gente está querendo ir, né, e se preparar, né? Sim. E o interessante, Bisage, que você falou é porque a gente trouxe aqui a Laís, que foi o nosso terceiro episódio. Terceiro? Terceiro episódio. Não, quarto episódio. É, E ela falou sobre a questão. A gente falou bastante sobre a questão de autoconhecimento. A pessoa entender as suas limitações, entender as suas perspectivas, entender quais são as suas forças, e ela usar isso a favor dela em todo o processo, né? Muitas das vezes a galera tem dificuldade de achar essa primeira oportunidade porque ela tá perdida, né? Hoje a gente tem como eu falei, a gente tem uma gama de informações disponível, certo? Muita coisa ruim também, e a pessoa acaba entrando numa obesidade de informação e ela não estabelece um caminho, não estabelece uma diretriz. E se você continuar caminhando a esmo, não vai chegar em lugar nenhum. É, sim, isso que a gente falou no início, né, Vitor, que a gente tem que ter um planejamento de carreira, né? Quando eu me formei como engenheiro de segurança, né, eu me formei na UF, e, e aí eu entendi que eu gostava muito dessa área de higiene ocupacional, né? E aí eu tentei buscar onde havia uma especialização disso, né, onde eu poderia buscar mais conhecimento. E acabou sendo em São Paulo, né? Então eu fiz hoje seria chamado um curso de pós-graduação pela carga horária, né, de mais de 360 horas, mas era o seguinte, você passava uma semana em São Paulo estudando no mês. Voltava para o Rio, no mês seguinte fazia a mesma coisa. Cara, não foi cansativo, né? Foi financeiramente dispendioso, porque além de pagar o curso, eu tinha que pagar hospedagem e alimentação e transporte, né? Mas assim, eu fiz um- uma diretriz para minha carreira do que eu queria, né? E aí eu fui tentar ver aonde estavam as oportunidades para isso, né? Sim. E aí eu entendi que a empresa de consultoria me dava muita oportunidade, porque era meio que início de PPRA, né? Falecido PPRA, né? Mas, assim, as coisas estavam começando a acontecer, né? Na parte de saúde e segurança, né? E a gente teve outra virada agora com o PGR, está tendo mais uma virada agora com os fatores de risco psicossociais. As pessoas têm que entender, né? Parar de se vitimizar também, né? Buscar alternativas para que sejam melhores profissionais, né? E você falou de achar o seu caminho. Se eu tenho algum tipo de arrependimento, é porque eu demorei a achar o meu caminho, né? Então eu bati cabeça há algum tempo, apesar, Por falta de conselho. é, apesar de algumas pessoas falar, faça engenharia, faça engenharia, faça engenharia. Eu demorei 10 anos para criar coragem para fazer engenharia. Mas eu acho que também se não fosse as outras Experiência. experiências das outras faculdades, eu acho que de repente a gente não tava aqui batendo esse papo gravando um podcast. Eu não teria ido no carnaval gravar vídeo numa fábrica de óculos em Sorocaba. Eu me senti quase que um cara eu falei, eu até brinquei, falei, ó, vou largar a segurança, vou virar garoto propaganda, né? Então, todas essas experiências, elas acabaram me conduzindo até aqui. Mas eu acho que se eu realmente tivesse encontrado efetivamente o meu caminho, né? E isso, quando eu vi que realmente a educação faz parte do meu DNA, bastava eu ter olhado a primeira coisa que eu trabalhei na minha vida, que foi dar aula quando eu era moleque para crianças menores que eu. Cara, entendeu? Então, e eu demorei, eu fui teimoso, né? E não foi por falta de conselho. Mas a gente não tá aqui para ficar chorando pelo leite derramado, né? A gente tá aqui só para agradecer. E
Para você que esteve aqui com a gente até agora, a gente está se encaminhando para o final. Eu vou pedir ao Biságio para fazer as considerações finais para a gente começar a fazer o nosso encerramento. Bem, primeiro, agradecer novamente a oportunidade de estar contigo, né? Segundo, falar para quem está começando na área, quem está pensando, quem está buscando, né, uma oportunidade, né? Faça diferente, né? O Vitor falou isso algumas vezes aqui, né? Faça diferente, né? Fazer diferente hoje é ter uma postura diferente, é ter um conhecimento técnico, óbvio, né? Você está dentro de um curso técnico, tem que ter um conhecimento técnico, né? Busque habilidades extracurriculares, né? Invista em você, faça cursos, e existe um monte de curso gratuito também, de boa qualidade, né? Existem algumas comunidades aí, né? Inclusive a do Vitor, Sim. que todo sábado de manhã está lá se reunindo, né? E aí você aproveite essas oportunidades com bons profissionais para poder crescer na profissão, né? Então, eu acho que o grande recado é esse, né? Maravilha, galera. Então, eu queria agradecer mais uma vez, né, por estarmos reunidos, né, que venham mais 22 anos, né? Então, assim, a gente já tem uma história aí de carreira e pessoal, enfim. Então, né, eu já falei isso para ele algumas vezes e reitero aqui que hoje estamos aqui graças a você, né? E ainda sei que tem muita coisa que a gente continua fazendo junto, tem muita coisa pra gente fazer. Você comentou da comunidade, né? A gente já tem material lá gratuito, a gente tem uma área gratuita dentro da comunidade, onde inclusive eu liberei uma aula sobre a questão de autoconhecimento, planejamento de carreira, né? E para a galera que está dentro da comunidade, a gente hoje está usando a inteligência artificial para fazer um planejamento do que é, de acordo com alguns, algumas premissas que ela tem, ela preenche um questionário e baseado nessas informações a gente joga para a inteligência artificial e consegue construir ali o que ela tem que estudar dentro da comunidade para ela chegar aonde ela deseja, né? Então essa questão de evolução. Então se você ainda não baixou, baixe o nosso aplicativo, porque tem muita coisa boa para vir pela frente. Então, Biságio, mais uma vez muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Tá, tamo junto aí, ó. Não, peraí, faz a merchan da Biságio Engenharia, né? Tu chegou aqui essa hora, mano. A Amizade é uma empresa de consultoria, como eu falei, vai fazer 29 anos, agora em agosto desse ano, né? E convido vocês a entrar no site, que aí tem uma série de informações, desde a história até os serviços que a gente presta, os clientes que a gente atende. E, fundamentalmente, a gente é uma empresa que busca excelência nos trabalhos que a gente faz, sejam eles os laudos, as análises ergonômicas, os programas diversos, né? E o objetivo da gente é garantir, de um lado, que a empresa esteja conforme, mas, do outro lado, que o trabalhador tenha saúde e segurança, né? Então, cabe a gente auxiliar nesse processo como empresa de assessoria, né? De consultoria. Então, é importante que a gente tenha isso como parâmetro, né? E é isso, né? A gente espera aí ter mais longos anos juntos aí de convivência para a gente poder continuar atuando aí na área de saúde e segurança. Então, se você precisa de PGR, laudo de insalubridade, LTCAT, laudo de periculosidade e todos os afins, né? www.bisagioengenharia, só bisagio.com.br. Então fechou. Tá bom? Falou. Valeu. Valeu. Fui.